Meu nome é José Carlos, mas todo mundo me chama de Zé. Sou caminhoneiro há mais de 20 anos. A estrada é meu lar, meu refúgio e algumas vezes meu pesadelo. Já vi de tudo: acidentes horríveis, noites intermináveis de chuva e até mesmo pessoas que pareciam não pertencer a esse mundo. Mas nada, absolutamente nada, se compara à noite que vou te contar agora. Era uma madrugada fria de junho. O tipo de frio que corta até os ossos, mesmo com o aquecedor ligado. Eu estava atravessando uma região isolada, no interior do Paraná. Uma estrada antiga, cercada por mata fechada, com curvas que pareciam levar para o vazio. O silêncio era absoluto, exceto pelo ronco do motor do caminhão e pelo som dos meus próprios pensamentos. De repente, meus faróis iluminaram algo na beira da estrada. Era uma mulher, de vestido branco, acenando para que eu parasse. Meu coração disparou. Ali, no meio do nada, quem estaria? E por quê? Mas algo na expressão dela, algo na forma como seus olhos pareciam atravessar o tempo e o espaço, me fez reduzir a velocidade. Ela não se moveu quando parei. Apenas ficou ali, olhando fixamente para mim. Abri a janela e perguntei se precisava de ajuda. Sua voz era quase um sussurro, suave e ao mesmo tempo fria como a madrugada. Pode me levar até a próxima cidade? Hesitei. Mas como poderia recusar? Não havia alma viva por quilômetros. Ela subiu no caminhão, sentou-se no banco do passageiro e o silêncio entre nós dois era quase palpável. Eu tentava puxar conversa, mas ela apenas respondia com monossílabos, sem olhar diretamente para mim. Depois de uns 15 minutos de estrada, algo estranho começou a acontecer. A temperatura dentro do caminhão despencou. Eu chequei o painel para ver se o aquecedor tinha quebrado, mas estava tudo normal. Foi então que percebi. O vidro do lado dela começou a embaçar, como se houvesse uma respiração ali. Mas ela não parecia respirar. Meu estômago deu um nó. Algo estava errado. Olhei para ela de relance e foi aí que percebi. Ela não tinha sombra. Meus faróis iluminavam a estrada à frente, mas sua figura permanecia vazia. O pânico começou a subir pela minha espinha, mas tentei manter a calma. Algo me dizia que eu não deveria demonstrar medo. O senhor acredita no destino? Ela perguntou de repente, quebrando o silêncio. Sua voz parecia vir de um lugar distante, como se ecoasse de um abismo. Acho que sim, respondi, tentando soar confiante. O destino é cruel, ela murmurou, olhando pela janela, como se estivesse vendo algo que eu não podia enxergar. Quando chegamos perto de uma curva fechada, ela olhou para mim, pela primeira vez, diretamente nos olhos. E naquele momento eu senti como se minha alma fosse puxada para fora do meu corpo. Seus olhos eram vazios, um abismo profundo e escuro que parecia sugar tudo ao redor. Aqui é o meu ponto, ela disse. Sem pensar, parei o caminhão. Ela desceu, caminhando lentamente até o meio da estrada. Olhei pelo retrovisor para me certificar de que ela estava longe. Mas quando virei para o banco do passageiro, encontrei algo que gelou meu sangue. Um pequeno lenço branco, manchado de sangue, dobrado com cuidado. Acelerei o caminhão como nunca antes, rezando para que aquela estrada acabasse logo. Quando finalmente alcancei a próxima cidade, parei em um posto de gasolina e contei a história para o frentista. Ele me olhou com os olhos arregalados e disse: "Você viu a noiva da estrada. Dizem que ela morreu em um acidente aqui, nessa curva, há muitos anos. Desde então, aparece para motoristas desavisados como um aviso, ou talvez uma maldição. Nunca mais voltei àquela estrada. Mas às vezes, quando dirijo à noite, sinto um frio inexplicável e me pergunto: será que ela ainda está me observando?" Alguns dias depois desse episódio, algo ainda mais estranho aconteceu. Eu estava em casa, tentando esquecer aquela noite, quando ouvi uma batida na porta. Era tarde, quase meia-noite. Abri a porta, mas não havia ninguém ali. Apenas um envelope, colocado cuidadosamente no chão. Dentro,
havia uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Nela, um casal sorria em frente a um caminhão e eu reconheci o rosto dela. Era a mulher que entrou no meu caminhão naquela noite. Atrás da foto, havia uma mensagem escrita com uma caligrafia delicada. Nunca esqueça do que viu. A estrada tem memória e você agora faz parte dela. Essa mensagem ficou gravada na minha mente. A partir daquele momento, comecei a notar coisas que nunca havia percebido antes. Sussurros na mata enquanto dirigia, vultos que desapareciam no canto dos meus olhos e o som distante de uma risada feminina, mesmo quando eu estava completamente sozinho. Às vezes, tenho a sensação de que minha vida mudou para sempre naquela noite. Talvez eu tenha cruzado uma fronteira invisível, um limite entre o real e o desconhecido. E você, que está me ouvindo agora, pode até não acreditar em mim. Mas uma coisa é certa. Se você algum dia estiver dirigindo por uma estrada deserta e encontrar uma mulher de branco, pense 2 vezes antes de parar. Existem histórias que nem o mais corajoso dos motoristas gosta de lembrar. Eu sou um desses. Meu nome é Antônio, mas o pessoal da estrada me chama de Tonhão. Tenho 27 anos de volante, já enfrentei tempestades, ladeiras traiçoeiras e até assaltos em rodovias, mas nada foi tão perturbador quanto o que aconteceu comigo em uma noite aparentemente comum. Era por volta das 2 da manhã e eu estava descendo pela BR-116, uma das rodovias mais longas e perigosas do Brasil. O trecho era deserto, iluminado apenas pelos meus faróis e por uma lua cheia que parecia mais brilhante do que o normal. O rádio estava ligado, tocando aquelas músicas sertanejas que me ajudam a ficar acordado. Tudo parecia normal até que algo cruzou a pista bem à minha frente. Não era um animal, não era humano, era algo indescritível. A figura tinha a forma de uma pessoa, mas seus movimentos eram erráticos, quase como se estivesse flutuando. Pisei no freio, o caminhão deu um solavanco e o motor quase morreu. Quando olhei novamente, a coisa já não estava mais lá. Continuei dirigindo, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas cansaço. Mas o que veio depois me fez perceber que aquela noite estava longe de ser normal. Uns 2 quilômetros adiante, avistei uma pequena capela na beira da estrada. Parecia abandonada, com as paredes cobertas de musgo e as janelas quebradas. O que me chamou a atenção foi o fato de que uma luz fraca piscava lá dentro, como se fosse uma vela. E foi então que eu vi. Na porta da capela havia uma criança. Sim, uma criança, sentada no chão, com as mãos cobrindo o rosto. Meu coração disparou. O que uma criança estaria fazendo ali, naquele lugar esquecido por Deus? Parei o caminhão e desci, mesmo com todos os meus instintos gritando para que eu não fizesse isso. "Oi, você tá bem?" Perguntei, me aproximando com cuidado. Ela não respondeu. Apenas soluçava como se estivesse chorando. Quando cheguei mais perto, me abaixei e toquei em seu ombro. E naquele momento, tudo ficou errado. A criança levantou o rosto, mas o que eu vi não era humano. Seus olhos eram completamente negros, sem pupilas, sem brilho. Sua pele era pálida como cera, e a boca se abriu em um sorriso grotesco que parecia se estender além dos limites do rosto. O ar ao meu redor ficou gelado e um som ensurdecedor tomou conta da noite, como se todas as almas daquele lugar estivessem gritando ao mesmo tempo. Corri para o caminhão sem olhar para trás. Liguei o motor e acelerei como nunca, com o coração quase saindo pela boca. Pelo retrovisor, vi a luz da capela se apagar de uma vez e a estrada voltou ao silêncio mortal. Quando cheguei ao próximo posto de gasolina, desci do caminhão com as pernas tremendo. O frentista, um senhor de idade, percebeu meu estado e perguntou o que tinha acontecido. Contei tudo, e ele apenas balançou a cabeça, como se já soubesse do que eu estava falando.
Isso aí que você viu, meu amigo, é a criança da capela. Dizem que é o espírito de um menino que morreu atropelado naquela curva há mais de 50 anos. Desde então, ele aparece para motoristas desavisados. Alguns dizem que é uma alma perdida pedindo ajuda. Outros acreditam que é algo muito pior, tentando te puxar para o outro lado. Até hoje, toda vez que passo por aquele trecho, sinto um arrepio na espinha. Não importa o quanto eu tente esquecer. Aquela imagem dos olhos negros e do sorriso monstruoso continua me assombrando. Então, se um dia você estiver dirigindo pela BR-116 e ver uma capela abandonada, não pare. Apenas siga em frente. Meu nome é Marcos, mas os amigos da estrada me chamam de Marcão. Tenho 52 anos e mais da metade da minha vida foi dedicada ao volante, cruzando o Brasil de norte a sul. A estrada é solitária, mas é também cheia de mistérios. Alguns preferem não falar sobre eles, como se o silêncio pudesse afastar o que não compreendemos. Mas eu não consigo guardar isso só para mim. Era uma noite de outubro, em algum lugar entre Minas Gerais e Espírito Santo. A chuva caía fina, mas constante, tornando o asfalto um espelho perigoso. Eu transportava uma carga de máquinas agrícolas e o peso do caminhão fazia cada curva parecer uma luta. A estrada estava vazia, apenas eu e a escuridão. De repente, a neblina começou a se formar, uma cortina densa e quase palpável que engolia tudo ao redor. Era estranho, porque eu conhecia bem aquela rota e nunca tinha visto algo assim. Minutos depois, meus faróis iluminaram uma placa velha, enferrujada, indicando um desvio. O GPS não mostrava nada, mas eu sabia que a rodovia principal estava cheia de obras. Pensei que o desvio poderia me economizar tempo, então virei. Mal sabia eu que estava entrando em algo que mudaria minha vida para sempre. A estrada de terra parecia interminável e o som do cascalho sob os pneus era a única coisa que me acompanhava. Até que, ao longe, vi uma luz. Era uma casa, isolada no meio do nada, com uma pequena varanda iluminada por uma lâmpada amarelada. Achei estranho, mas não parei. A coisa é que, depois de uns 10 minutos, a mesma casa apareceu novamente à minha frente. Idêntica, como se eu estivesse dirigindo em círculos. Dessa vez, decidi parar. Algo não estava certo e minha intuição gritava. Desci do caminhão e me aproximei devagar. A porta rangeu antes mesmo que eu tocasse nela, como se estivesse me convidando a entrar. O interior da casa era simples, mas havia algo de inquietante. Na mesa, uma refeição parecia ter sido abandonada no meio. Pratos servidos, mas intocados. E na parede, um retrato antigo mostrava uma família de 4 pessoas. Pai, mãe, um menino e uma menina. Todos sorriam, menos a menina. Seus olhos pareciam me seguir, atravessando o tempo e o papel. De repente, ouvi passos no andar de cima. Meu coração disparou. Gritei, perguntando se havia alguém ali, mas não houve resposta. Subi as escadas devagar, cada degrau rangendo, como se quisesse me alertar para voltar. Quando cheguei ao final do corredor, vi uma porta entreaberta. Empurrei com cuidado e o que vi lá dentro me deixou paralisado. Era o mesmo retrato da sala, mas em tamanho grande, ocupando quase toda a parede. Agora, porém, a menina não estava mais na foto. No lugar dela, havia uma mancha escura, como se sua imagem tivesse sido arrancada à força. Foi então que senti uma presença atrás de mim. Me virei rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas o som da porta da casa se fechando com um estrondo. Desci correndo, mas quando alcancei a sala, tudo estava diferente. A mesa agora estava vazia, e o retrato pequeno na parede tinha desaparecido. O silêncio era sufocante, interrompido apenas pelo som do vento uivando lá fora. Voltei ao caminhão o mais rápido que pude, mas ao dar a partida, o motor engasgou e morreu. Tentei novamente e novamente.
Nada. Foi então que percebi algo no retrovisor. Uma figura parada na varanda da casa. Era a menina do retrato, com o mesmo vestido antigo e olhar vazio. Ela levantou a mão lentamente, apontando para mim, e então desapareceu na neblina. Finalmente, o motor ligou, e eu acelerei como nunca antes. A estrada parecia me engolir, mas eu não olhava para trás. Depois de alguns minutos, alcancei a rodovia principal, mas minha mente estava um caos. Não conseguia entender o que tinha acontecido. Dias depois, contei essa história para um colega de estrada. Ele ficou pálido e me disse que aquela região era conhecida por eventos estranhos. Segundo ele, a família da casa tinha desaparecido há mais de 50 anos, deixando apenas lendas e mistérios. Até hoje, evito aquela rota. Mas às vezes, quando estou dirigindo à noite, sinto que não estou sozinho. Como se olhos invisíveis me observassem, esperando o momento certo para se revelar novamente.